Certo, então o nosso propósito agora nessa segunda aula é tratar dos autores do Antigo Testamento, tá? É muito interessante porque o Augustus, ele é um dos poucos dos teóricos que eu li que vão tratar dos primeiros intérpretes da Bíblia sendo os autores do Antigo Testamento. Normalmente, os autores, como Gerd Bray, ele vai trazer aí logo de cara os rabinos, que são aí do período do segundo século antes de Cristo, tá? E é interessante isso, porque ele vai trazer uma luz nessa questão para nós, mostrando que, de fato, os primeiros intérpretes do Antigo Testamento são os próprios autores do Antigo Testamento que se valeram dos escritos já existentes na sua época, certo? Mas como que vai funcionar, então, o nosso plano de aula? Eu vou trazer aí de forma mais concisa, sempre vai ser a nossa metodologia, que é o seguinte: você vai ler o capítulo e eu vou completar a sua leitura com coisas que o autor não tratou, como, por exemplo, o plano de fundo histórico do documento que nós trataremos. Tá? O que levou aqueles autores a interpretar a Bíblia daquele modo e qual é a história daquela documentação. No capítulo 1, nós vamos tratar do Antigo Testamento. E quando nós estudamos a história dessa documentação, chamada Antigo Testamento, nós chamamos isso de estudo da canonicidade do Antigo Testamento. Então, é muito importante, o livro não trata disso, e eu acredito que quando eu for tratando desse tema, muitas coisas vão ficando mais claras, mais completas na medida que nós formos tratando desse tema dos autores do Antigo Testamento, tá certo? Depois eu vou falar de um fenômeno chamado intertextualidade, que o autor trata no livro, eu explico a sua importância, e no terceiro momento as características da interpretação das escrituras do Antigo Testamento, que vocês leram, e eu vou procurar aplicar isso para os nossos dias, tá certo? Lembrando que logo a gente faz um intervalinho rápido e voltamos aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o cânon do Antigo Testamento. Como eu vou trabalhar essa primeira parte da aula? Primeiro, vou dar a definição do que é cânon. Eu vou mostrar para você a formação do cânon do Antigo Testamento, como que a Bíblia do Antigo foi formada, ou a Bíblia hebraica, como nós chamamos também, como ela foi formada. É muito importante nós sabermos isso, porque às vezes nós não temos essas respostas para dar para os não crentes. Já parou para pensar que o cristão ele é conhecido como uma pessoa de um livro só, né? O homem, as pessoas do livro. E às vezes nós não temos esse background histórico. Tá, eu acredito que esse livro é inspirado por Deus, mas qual a história desse livro? Como ele se formou? Né? Então é importante nós termos esse background histórico para enriquecer o nosso entendimento desse documento. Os critérios de seleção e a ordem do cânon, que eu acho que vocês perceberam que os hebreus, os judeus, desde quando começaram a colecionar seus escritos, eles organizam de forma diferente. E nós vamos falar um pouquinho disso também, certo? Então, primeiro, definição. A palavra cânon, ela é uma palavra grega e não é encontrada na Bíblia, embora a raiz da qual se deriva apareça em alguns livros, como Primeiro Reis e Jó. Originalmente, cané, olha, perceba, cânon grego, cané hebraico, mas é a mesma palavra aí, mesmo sentido, tá bom? Ele significa um junco ou talo de papiro. Pelo fato de os juncos serem usados como réguas ou instrumentos para fazer linhas retas, cânon passou a significar medida ou haste de medição. Então, qual que é a ideia? Estou aqui no meu escritório, tá? Embora tenha uma cama ali, estou no meu escritório. É como se fosse meu divã. Então, olha só. Eu estou no quarto. Eu quero saber quanto que mede esse quarto. Como que eu faço isso? Olhando. Eu posso olhar e falar, poxa, eu acho que mede aí por volta de 3 metros quadrados, 4 metros quadrados. Outra pessoa vai falar, não, é 6 metros quadrados. Quem vai ter a razão última?
Aquele que pegar uma régua, tá? E a régua vai dizer aquilo que é. Isso é cânon. Bom, o junco era um tipo de planta que eles utilizavam, né? Eles secavam e faziam marcas para utilizar como vara de medida. Portanto, isso é cânon. Agora, aplicando esse termo no contexto teológico. A primeira pessoa a utilizar esse termo no contexto teológico foi Atanásio, bispo de Alexandria, quando ele escreve a certas igrejas, onde ele descreve o conteúdo do Novo Testamento como cânon. Olha só, século IV depois de Cristo. Então, aplicada às escrituras hebraicas, a ideia de cânon tem conotações intrínsecas e extrínsecas. Tá? Então, olha só, eu quero saber se esse escrito é inspirado por Deus. Então, eu tenho uma medida para saber essa resposta. Não é achismo, tem uma medida, certo? Portanto, olha só, essa palavra cânon, quando nós aplicamos ao Antigo Testamento, ela tem duas conotações, intrínsecas e extrínsecas. Em primeiro lugar, vamos ver de forma intrínseca, nela. O cânon implica que cada livro do Antigo Testamento demonstrava em si mesmo, ó, de forma inerente, essa qualidade de inspiração divina. Esse autotestemunho, associado à iluminação do Espírito Santo, permitiu o reconhecimento desses livros como palavra de Deus. Então, cânon, essa medida, ela mostra que esses livros que nós temos na Bíblia, eles em si mesmos davam testemunhos de si que eram inspirados por Deus. E agora, de forma extrínseca, ou seja, fora, eles são aí uma coleção de livros guardados pelos judeus, que foi considerado totalmente detentor de autoridade em relação à fé e prática religiosa pela comunidade hebraica, e se tornou medida, olha só, medida ou padrão pela qual os livros posteriores da história, tradição e instrução religiosa hebraica foram avaliados. Eu quero saber se, se Jesus é filho de Deus. Aonde eu vejo isso? A Bíblia. A Bíblia é minha medida. Eu quero saber se é pecado roubar. Onde que vai ser minha medida? Nas Escrituras. Porque as Escrituras, além de dar testemunho delas mesmas, que elas de fato são palavras de Deus, elas me dão um padrão, a métrica para que eu viva. Elas são a minha régua, onde eu vou medir as coisas e enxergar o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Quais escritos eu posso ler e considerá-los como regra de fé e prática, e quais escritos eu devo ler e considerá-los escritos humanos e falhos, ainda que contenham verdades eternas ali. Tá certo? Eu posso escrever, por exemplo, pegar um livro que eu estou lendo aqui, Cosmovisão Cristã. Cosmovisão Cristã, do Philip Hayek. É um livraço, mas não é inspirado por Deus. Porque ainda que tenha verdade de Deus, e tem, né, ainda que ele possa não cometer nenhum erro teológico, não é inspirado por Deus. Porque ele não passa nessa medida, que nós veremos depois quais são. Certo? Então, esses escritos, pregações, louvores, livros, todos esses ensinos, eles são regulamentados pela Escritura. Esse é o ideal reformado protestante. E é isso que vai diferenciar-nos da Igreja Católica. O protestante ele vai dizer o seguinte: quem rege a tradição é a Bíblia. Quem rege a pregação e as doutrinas que a igreja deve crer é a Bíblia. O católico vai dizer, não. Quem rege o que a Bíblia deve dizer é a tradição. Entende? Então, o que a igreja decide é o que vale. Para o protestante, não.
O que a Bíblia decide é o que vale. Certo? Continuando aí. Então, podemos então definir cânon, uma definição simples, como a coleção de textos sagrados que molda a vida de uma determinada comunidade religiosa. Coleção de textos sagrados que molda a vida de uma determinada comunidade religiosa. Isso é cânon, certo? São textos sagrados. Vejamos agora a formação. Como que se deu essa formação? É necessário nós admitirmos que o nosso conhecimento do processo de formação resultante do cânon, como nós temos hoje, fixo, ainda é muito obscuro. Infelizmente, não dispomos de documentos antigos de escribas detalhando os diversos passos e procedimentos que culminou na Bíblia hebraica. Quando eu falo Bíblia hebraica, estou falando do Antigo Testamento. O que sabemos é que o processo foi longo e complicado e provavelmente deu-se em fases ao longo de vários séculos. Então, o primeiro escrito, ele data aí de 1440, aproximadamente a essa data. Vocês lembram que é essa data do Êxodo, certo? Depois Moisés pega as leis do Monte Sinai, começa a escrever e tudo mais. E essa última data é quando Malaquias escreve seu último livro. Então nós temos aí um período de 1000 anos de produção literária. É muita coisa. Tá? Então não é exagero dizer que os autores bíblicos não tinham essa preocupação. Isso é muito interessante. Os antigos judeus e israelitas, eles não carregavam uma Bíblia hebraica debaixo do braço. Entretanto, tais documentos sempre foram considerados escritura. Nesse sentido, havia, de acordo com Chapman, um estudioso do Antigo Testamento, uma consciência canônica que guiava o uso dos documentos veterotestamentários na vida religiosa de Israel. O que ele está dizendo aqui? No período do Antigo Testamento, não tinha essa preocupação de separar e de averiguar o que era sagrado e do que não era. Por quê? Porque era claro para todos. Era claro para todos que aquilo que Moisés escrevera era a palavra de Deus, porque ele falava face a face com Deus. Era claro aquilo que Josué escrevera era a palavra de Deus, porque ele era sucessor de Moisés, segundo a vontade de Deus. Tá certo? Então, eles tinham isso muito claro na mente deles. Eles viviam. Qual é o diferencial das pessoas da Bíblia hebraica? A comunidade judaica. Eles viveram na época dos seus profetas. Então, eles sabiam o que era profético e o que não era. É interessante que alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que quando você pensa a literatura hebraica ou hebreia, você vai montar uma mesa, vamos supor, uma mesa imaginária, colocar tudo que foi produzido de 1440 a 430. Quase 98% é literatura sagrada, são as escrituras. O resto é coisas relacionadas a negócio. Por exemplo, eu vendi um jumento para o Mateus, eu fiz um contrato, sabe, dando esse exemplo. O resto, então, grande parte do que foi produzido em hebraico foi literatura sagrada. Então, não houve essa preocupação, sabe, de falar, opa, o que é cano, o que não é, o que é sagrado, o que não é. Não, não houve essa preocupação. Certo? Essa preocupação, só dando um spoiler aí, ela vai acontecer no Novo Testamento, porque na época do Novo Testamento, as pessoas começaram a escrever de forma que nós chamamos de pseudônimos. O que é isso? É a pessoa fala, poxa, você sabe o que aconteceu na infância de Jesus? Aí o outro vai falar, não, eu não sei. Vamos inventar uma história? Vamos encaixar? Porque não tem os relatos. Beleza, mas só que você é o Daniel, aqui de Itaquera, São Paulo, ninguém vai dar atenção para você. Mas quem disse que eu vou escrever com o meu nome? Eu vou falar que é o apóstolo Tiago. Então, a pessoa ia lá, escrevia uma história sobre Jesus e colocava lá, apóstolo Tiago. E muita literatura
foi escrita. Nós chamamos isso de apócrifo ou pseudônimos. Tá? São histórias falsas, mas com nomes de apóstolos e tudo mais. E ali no Novo Testamento você tem essa preocupação. Mas no Antigo não tinha isso, não tinha essa preocupação. Porque eles viviam em comunidade. Tá certo? Como eu vou dizer para vocês. Eu coloquei um esboço bem genérico da formação do cânon. Para você entender as fases aí. Tá bom? Primeira fase. Pronunciamentos detentores de autoridade. É a primeira fase. Inicialmente, a revelação de Deus aos hebreus e outros era transmitida de forma oral na maioria dos casos. As formas de mensageiros como assim diz o soberano, o Senhor, e ouças as palavras do Senhor, esses pronunciamentos foram passados às gerações seguintes como palavra do Senhor. Olha só, vamos ver esse exemplo aí de Gênesis. Gênesis 48, versículo 1 a 7. Alguém leia para nós? Gênesis 48, do 1 ao 7. Algum tempo depois, disseram a José: Seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: Eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram do Egito antes da minha vinda para cá serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Pois é, aí nós vemos aí essa tradição oral, tá certo? Jacó dizendo aí toda a sua história e dando diretrizes para o seu filho. Então, de fato, tinha isso. Então, Deus falava aos pais, e os pais falavam para os filhos falavam para os filhos dos filhos, e assim sucessivamente. É interessante que no livro do Augustus ele vai mostrar que provavelmente, né, e isso é muito claro, provavelmente não, é muito certo que Moisés usou fontes escritas. Você vai ver isso lá na página 38 do nosso livro, tá? Não ficou no boca a boca. Então, porque as pessoas falam, mas o que garante que a Bíblia aconteceu aquele negócio de telefone sem fio? Quem garante que não aconteceu isso? E o doutor Augusto mostra que não necessariamente foi assim. Nós sabemos que existe, de fato, toda a questão da revelação de Deus a Moisés, mas existe também o uso de outras fontes. E nós não temos problema nenhum com isso. Tá? Normalmente, essas fontes são chamadas aí de toledotes. Então, era ali registrada a história da família e os seus principais atos. Você vê a história de Tera, Abraão, Isaac, Jacó, José, e assim por diante. Noé, voltando um pouquinho. Tá? Não temos problema com isso. Ele provavelmente, certamente, usou outras fontes, conforme eu vou mostrar para vocês depois aí. Tá bom? Então, era costume os pais passarem para os filhos como palavra do Senhor. Isso sim tem autoridade. E agora eu vou fazer uma aplicação já aqui. Cuidado, irmão, quando você ouve alguém dizendo, eis que o Senhor está te dizendo. Toma muito cuidado. Por quê? Naquela época, quando tinha esse pronunciamento que detinha a autoridade de Deus de fato, isso virava escritura. Quando Deus fala dessa maneira, é escritura, é para todas as épocas. Portanto, tomem cuidado. Esses profetas já não existem mais. Você lê lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que Deus falou de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias, ele escolheu falar única e exclusivamente pelo Filho.
a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Nós precisamos na história dos patriarcas, é verdade. Nós precisamos da história dos profetas, a começar de Moisés, dos juízes como Samuel, dos reis como Davi, dos profetas antes do exílio e pós-exílio, dos apóstolos no Novo Testamento, é verdade. Mas depois que o cânon foi fechado com a morte do último apóstolo, acabou. O que Deus queria revelar de forma especial e única, ele nos revelou nas Escrituras. Portanto, se você quer de fato ouvir a palavra de Deus, corra para as Escrituras. Tá certo? Meu irmão, Mateus? posso só acrescentar uma coisa? Pode sim, pode sim. 2 Timóteo 3, 16 a 17, que fala que a Bíblia, a palavra de Deus, ela faz que o homem se torne perfeito, né? Então, o que nós precisamos mais, né? Tá certo. Uhum. De fato, nós somos imperfeitos e a palavra de Deus é o único instrumento para nos aperfeiçoarmos. Isso é verdade. Nós precisamos, né? Então, a primeira fase é isso. Deus falou. Deus, de fato, falou. E essas palavras têm autoridade. Bom? Aí entra a segunda fase, que foi documentos formais escritos. Em determinado ponto, palavras, adágios e discursos divinamente inspirados foram registrados e preservados para a comunidade hebraica, na forma escrita. É isso que o doutor Augusto vai defender aí, né, na parte 38. Em certas ocasiões, o pronunciamento e a escrita, o registro, eram quase simultâneos. Vai ver o exemplo aí, o livro da lei, o oráculo de Jeremias para o rei Joaquim, etc. Em outros casos, a documentação da revelação divina acontecia aí certo tempo depois dos acontecimentos, certo? Então, muitas vezes, você via essa diferenciação. Às vezes, a pessoa estava falando e o registro acontecia simultaneamente. Depois, depois que aconteceu, Deus, por meio de revelação, ele ia lá, inspirava e falava como aconteceu. Por exemplo, como que Moisés sabia o que acontecera no jardim do Éden? A resposta é revelação divina. Deus falou com Moisés, certo? E provavelmente não só revelou Gênesis, mas também revelou a mais antiga história da Bíblia, que é Jó. Tá? Depois de Gênesis, nós temos ali Jó, que é um pouquinho antes de Abraão, viveu um pouco antes de Abraão. Então, tem tudo isso. Primeiro, Deus fala, num segundo momento, esses documentos formais são escritos. Aí, depois que eles escrevem, o povo de Israel foi colecionando esses escritos. O processo de coleção provavelmente foi extenso e abrangente, isto é, longo, em razão do milênio de história registrado no Antigo Testamento. Como eu mostrei para vocês, o primeiro livro data de 1440, Gênesis, ele foi escrito. O último, 430, Malaquias. Então, essa coleção foi brutal. Essa coleção aí foi um período longo, difícil. Olha só um exemplo. Os Salmos, eles foram reunidos aproximadamente por volta de, ou até mais de 500 anos. Tá? Então, você vai ter aí as outras fontes que eu disse para vocês que Moisés usou, não só Moisés, com outras pessoas. Por exemplo, o livro das guerras do Senhor, lá em Números 21:14. Cadê esse livro? Não temos mais. Livro de Jassar, lá em Josué 10:13. Cadê esse livro? Não temos mais. Você vai ver os escritos dos reis de Israel, dos reis de Judá. Você vê muito isso. Não temos mais. Então, nós não temos problema nenhum em falar que os nossos irmãos do passado, os
autores e escritores do Antigo Testamento se valeram de documentos, certo? Mas depois que foram escritos esses documentos por pessoas inspiradas por Deus, esses documentos eram colecionados e guardados na comunidade, nos templos, no lugar sagrado, tá? E era ali reunido os pergaminhos. Tanto é que você vai lembrar lá, na reforma de Josafá, é achado o livro da lei, possivelmente alguns vão dizer que era só o Deuteronômio, outros vão dizer que era o Pentateuco todo, mas a ideia lá é que há escritos no templo, certo? Então, reunir os registros escritos da experiência hebraica com Jafé em antologias e livros era em parte uma questão de convivência para a comunidade. Eles não é muito interessante porque não foi uma coisa do outro mundo, mas uma coisa já esperada. Porque eles viviam em comunidade, em um estado independente, né, depois da conquista ali de Josué. Eles tinham ali, eles sabiam quais eram os registros. A questão era colecionar e começar uma árdua e constante tarefa de cópia. E eles copiaram, cópias de cópias de cópias de cópias. Certo? E é isso que nós temos hoje. Hoje nós temos cópias. E muitas cópias. Supera qualquer tipo de livro já escrito no mundo. Qualquer livro escrito no mundo por Aristóteles, Platão, qualquer Homero, supera, assim, por exemplo, o Novo Testamento tem quase 6.000 cópias. Parece que Homero tem um pouco mais de 50. Eu não vou precisar, mas é por aí. Não chega a 100. Certeza, isso aí é certeza, não chega a 100. Entende? Então, o processo de coleção de cópia foi avassalador. Então, primeiro, Deus falava, o profeta escrevia, e terceiro, os outros irmãos colecionavam esses escritos. E na quarta, você vem a seleção dos escritos e a fixação do cânon. É selecionar, né? Bom, isso para você não foi muito difícil, porque eles tinham consenso de quem era profeta e quem não era. Tá? Então, os detalhes do procedimento de seleção, como foi, aonde foi, por quem foi, são obscuros. Mas podemos discernir os critérios básicos aplicados com o propósito de escolher e delinear o cânon. Quais são os livros sagrados, né? Basta dizer que o consenso entre os líderes religiosos hebreus, orientados pelo Espírito Santo de Deus durante o decorrer da história israelita, resultou no cânon hebraico das Escrituras. Ao que tudo indica, houve pelo menos 4 períodos principais na história do Antigo Testamento, durante os quais a seleção de documentos e a fixação do cânon dos escritos sagrados teriam sido essenciais para a comunidade religiosa hebreia. Primeiro, a experiência no Sinai após o Êxodo. Tá? Quando Moisés começa a escrever as leis de Deus e tudo mais. Segundo, a mudança da teocracia para a monarquia em Israel. Por quê? Lembre-se que em Deuteronômio já havia essa previsão de que quando Israel tivesse um rei, este rei deveria ter uma cópia da lei do Pentateuco e ler essa cópia todo dia. Ou ele lia, ou alguém poderia ler para ele. Todo dia. 3. A queda de Jerusalém e o exílio da Babilônia, a gente vai falar aí na próxima aula. A importância que teve a queda de Jerusalém, o exílio, na questão das escrituras. E, por fim, as reformas aí de Esdras, escriba, Neemias, governador, e na Jerusalém, depois que eles voltam do cativeiro. Então, são períodos onde o povo parou e falou, opa, vamos voltar para as escrituras. Vamos copiar as escrituras. Vamos ensinar as escrituras. Vamos trazer para o centro as escrituras. Tá certo? Então, você tem esses períodos aí, como eu comentei. Pronunciamento de autoridade, documentos formais escritos, coleção de documentos e a fixação e a seleção. É a tabela oficial e a volta dos escritos para o centro do povo de Deus.
Vamos seguindo aí. Bom, quais eram os critérios da seleção canônica? Primeiro, o escrito deveria vir de um líder inspirado por Deus. Normalmente, esses homens eram legisladores, juízes, profetas, sacerdotes e reis. Tá? Normalmente, eles eram alguma coisa dessas, ou às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, né? Como Samuel, por exemplo, era juiz e profeta, mas tinha que ser. Tá? Segundo, o escrito era examinado quanto à coerência interna de seus ensinamentos e à unidade geral de tema e mensagem com a experiência de aliança registrada nos outros livros já considerados palavra do Senhor. É uma coisa que isso aí vai pegar muito no Novo Testamento, não tanto no Antigo, mas eles analisavam para ver se o escrito contradizia os escritos já existentes. Por exemplo, o Pentateuco, Josué. Não poderia vir um outro escrito dizendo: no jardim do Éden, Adão teve uma outra mulher chamada Lilith. Não sei se vocês já ouviram essa história. E Lilith foi a primeira feminista. Ela lutou contra Adão e tudo mais, e foi rebelde. Aí a Tainá já sabe dessa. Por que Tá não vendo a pode fazer? novela da Record, hein? Sério? Mentira que ela apareceu lá. Não, só é zoeira. Rapaz, que susto, hein? Então, Se aparecesse, hein, eu ia rir demais. eu não duvido, né? Eu não duvido. Não duvido. Isso é muito interessante, né? É pecado assistir novela bíblica? Eu diria que é bom tomar cuidado, né? Porque, assim, Deus, ele é mais inteligente do que nós. E se ele quisesse se revelar por novela, ele teria se revelado. Mas ele quis se revelar pelas escrituras. Ó, o Agilo aí falando. Mas não é verdade? Sim, sim. O Agil até Beleza, mas comentou isso na rede dele, né? então eu não vi. Eu não vi. Quem diz isso, o Ageu lê muito, ele, eu também leio, é o Packer. Ah, nossa, fantástico. Conhecimento de Deus, né? Quando ele vai tratar das imagens, ele fala, Deus poderia ter se revelado por imagem, mas ele quis se revelar pelas escrituras. Então, tem que tomar cuidado, né? Por isso que. Mas só que apareceu um livro aí dizendo que Satanás tinha asas douradas e tal. Não, não. Tá? Tem que bater, tinha que ter coerência. 3. O escrito era utilizado nas comunidades religiosas. Então, sem dúvida, o uso dos escritos influenciou no reconhecimento, depois de lidos, estudados, copiados e obedecidos pelos israelitas. Essas obras foram reconhecidas como canônicas. Então, o critério devia vir por alguém inspirado por Deus, um profeta reconhecido pelo povo. Segundo, ele tinha que ser um escrito coerente com o restante já recebido. E terceiro, esse escrito deveria ser colocado na religião judaica, ser lido, estudado, copiado e obedecido. Assim você tinha um escrito canônico. Em resumo, supomos que o mesmo espírito, isso é importante, tá? Inspirador dos autores humanos, também supervisionou os líderes hebreus durante o processo de seleção do cano. O cano não foi formado por algum decreto conciliar. Isso é muito interessante. Olha o que o Bavinck vai dizer. O cânon não foi produzido, como alguns dizem, por um ato de seres humanos, mas pouco a pouco por Deus, o diretor das mentes e do tempo. Olha que interessante, né? O mesmo Deus que inspira é o Deus que age na história para que os homens do seu povo reconheçam aqueles escritos, estudem, preservem e passem para os seus filhos. O mesmo Espírito que inspira é o mesmo Espírito que preserva as Escrituras e é o mesmo Espírito que ilumina as nossas mentes para a compreensão da sua palavra. Isso é muito importante. Deus não inspira mais nos dias de hoje. É até uma, como posso dizer, um erro, seria um erro, mas um equívoco, né? Você dizer o seguinte, nossa, vamos cantar um hino de número 3 da harpa cristã ou do hino Inário Novo Cântico. Esse hino foi inspirado por Deus? Não, é assim.
O louvor pode ser lindo, mas não é inspirado. Tá? Inspiração é só as escrituras, onde Deus sopra a sua palavra para o profeta, e ele escreve de forma infalível e inerrante. Os louvores que nós temos hoje, as pregações que nós ouvimos, elas não são inspiradas, mas são iluminadas. A ideia, eu não produzo mais escritura, mas a minha tarefa agora é entender a escritura e aplicar no meu contexto. Isso não se chama inspiração, se chama iluminação. Walter Kaiser vai dizer: houve um reconhecimento progressivo de certos livros como canônicos, desde a sua origem, por leitores e ouvintes que eram contemporâneos dos escritores que estavam, por isso, em melhor posição para determinar as afirmações dos escritores. Então, houve esse empreendimento progressivo aí na construção do cânon. Isso não foi problema para os primeiros escritores. Tá? Vamos seguindo aí para a ordem. Depois a gente faz um intervalo. A interpretação das escrituras hebraicas, como o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é um conceito distintamente cristão, originário da referência de Jeremias à Nova Aliança. E a comparação feita entre a primeira aliança e a aliança superior, descrita em Hebreus. Tá? Então, o judeu, na época ali de Moisés, de Jeremias, ele não chamava ali os escritos de Antigo Testamento. Tá? Eles não tinham esse nome. Esse nome foi dado pelos cristãos. No entendimento aí de Jeremias, na ceia de Jesus, quando ele falou, esse é a nova aliança e tudo mais. Então, no judaísmo atual também, e na época ali do primeiro século antes de Cristo, as escrituras hebraicas são chamadas de Tanakh. É um acrônimo que reflete a divisão tripla do Antigo Testamento. Tanakh é um acrônimo que T é de Torá, N de Nebiim, ou Nebim, e K de Ketubim. Torá significa lei ou instrução, é melhor traduzido como instrução. Depois Nebiim é profeta e Ketubim escritos. Tá certo? Acho que vocês viram lá no Augusto essa divisão, né? Lá na página 37, ele coloca essa divisão aí. Profetas, você vai ter profetas anteriores e profetas posteriores. Poxa, por que anteriores? Literalmente porque escreveram primeiro. Posteriores, literalmente porque escreveram depois. Tá? É simples assim. Os nomes ou os títulos dos livros das escrituras hebraicas geralmente eram obtidos no primeiro versículo do texto, ao passo que os títulos atuais são derivados dos títulos das versões posteriores grega e latina. Por exemplo, qual é o nome do livro de Gênesis na Bíblia hebraica? Bereshit. Por que Bereshit? Que significa no início. Então, o judeu, ele pegava a primeira palavra e colocava essa primeira palavra como nome. Tá? É por isso que Deuteronômio são essas palavras, e assim por diante. Levítico chamou Deus, né? E assim por diante. Tá aí os livros, tá? Na divisão. Gênesis, encabeçando a Torá, profetas e os escritos. Torá, Neviim e Tanakh. É interessante isso, né? Olha o que Jesus vai dizer. E a seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, de Moisés, nos profetas e no Salmo. Vamos lá, para a gente ir para o intervalo. Será que na Bíblia, então, somente a Torá, os profetas e o livro dos Salmos falam de Jesus? E o restante do Antigo Testamento? E agora? Será que Jó não tem nenhuma menção? Sabe quando ele fala do Redentor?
aí, gente? Será que outros textos não falam de Jesus, somente a lei, os profetas e os salmos? Como que a gente faz aí com, por exemplo, Lamentações, Esther, Eclesiastes, Daniel, Esdras, Crônicas? Falam. Olha só. O- Pode falar, Matheus. Por exemplo, o Boaz de Ruth. Boaz é uma sombra de Bem Cristo, lembrado. Bem lembrado. Boaz, cara. o resgatador. Como que nós fazemos isso? Então, olha só. Quando Jesus fala da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. Ele está se referindo a essa tripartite divisão. Por quê? Lei de Moisés é a Torá. Profetas é todos os profetas. Certo? E os escritos, você vai começar com salmos. Então, normalmente o judeu, quando ele queria falar dos escritos, ele não falava escritos, mas só falava salmos. Por quê? Salmos é o maior e é o primeiro. Automaticamente para o judeu, quando você fala salmos, o que encabeça, está falando Torá, Nebirim e salmos. Está falando do Ketubim também. Está falando de toda aquela coluna, porque ele é o primeiro que encabeça. Portanto, Jesus, ele reconhece que todo o Antigo Testamento fala sobre ele e reconhece, então, a autoridade do Antigo Testamento. Portanto, para os cristãos, aceitar o cânon de 39 livros do Antigo Testamento foi relativamente fácil. Nós não temos problemas com com o Antigo Testamento, porque nós dizemos, Jesus e os seus apóstolos reconheceram o cânon judaico das escrituras hebraicas em seu dia. Portanto, como seguidor de Jesus, eu também reconheço. Simples assim. Tá? Então, quando Jesus fala lei, profetas, salmos, ele está falando dessa divisão. Hoje a nossa divisão é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Mas na época de Jesus era essa divisão usada. Tudo certo, pessoal? Aí você vai ter o edifício das escrituras. E aí eu entro na intertextualidade. Então, você vai perceber que toda a Bíblia, ela depende uma das outras, uma parte da outra, né? É impossível você entender o Antigo Testamento sem entender o Antigo. Entender o Novo Testamento sem entender o Antigo. É impossível você dar sentido ao Antigo se não ler o Novo. As duas coisas são interligadas. É essa estrutura que o Dr. Augusto Nicodemos coloca no seu livro. Tá? É por isso que eu não sou muito fã das pessoas que entregam Bíblia só do Novo Testamento. Você já pegou... Quem aqui já teve aquela Bíblia dos Gideões, azulzinha? Eu. Então, aí você vai abrir Mateus. Mateus já começa falando que Jesus é descendente de Davi, Abraão e tudo mais. Fala, mas quem é Davi? Quem é Abraão? Né? Aí você vai ver Mateus citando, e isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse. Ah, mas quem é Isaías? O que o profeta Isaías fez? Entende? Então a Bíblia, ela é um edifício. Você não consegue entender o novo, entender por que Cristo teve que morrer e tudo mais, e as verdades de Deus, se você não tem o Antigo Testamento. Tá? E se você só ficar com o Antigo Testamento, você não vai ter valor, você vai ficar com uma hermenêutica incompleta. Por isso que é importante você enxergar a Escritura como edifício. Por isso que você não pode, por exemplo, negar a historicidade de Gênesis 1. Porque se você nega que Adão e Eva existiam de verdade, você está mexendo aonde? Na base. E lá para frente você vai ter muitos problemas. Tá? Então, se Adão e Eva não existiu, então o pecado, não existe pecado original. Então, por que Cristo teve que vir morrer? Inclusive, esse é bem um problema, porque muitas igrejas e cultos jovens, as pessoas oferecem a graça para as pessoas que não conheceram nem a lei, não, o peso da lei. Então, é complicado. Perfeito, Thaís. Perfeito. Porque, ó, se você pegar e começar a dizer assim, Jesus te ama, para mim, é errado. Por quê? Porque os apóstolos não começaram assim. Quem lembra como que João Batista evangelizava? Arrependam-se, raça de víboras. Qual foi o primeiro sermão de Jesus?
Arrependimento. Arrependa-se. Aí você vai em Atos capítulo 2. Qual que foi a proclamação de Pedro? Vocês são culpados do sangue de Jesus. Arrependam-se. Então, a É o evangelização... famoso, é o famoso aquele também, quem quer aceitar Jesus aqui? Então, cara, aceitar Jesus, esse que é o problema. A Bíblia nunca fala para nós evangelizar dessa forma. Olha, vem aqui, eu te dou um abraço, Jesus te ama. Não, a Bíblia fala, você, louco, essa noite pediram a tua alma, para quem tu tens preparado, para quem será? Você é tão culpado quanto Adão. A ira de Deus está sobre a tua cabeça. O único meio para você conseguir a salvação é se esconder atrás da cruz de Cristo. Se esconda atrás da cruz. E aí, eu já entro, em parte, numa pergunta que fizeram em um dos relatórios de leitura. Por que Deus deu a lei ao povo, sendo que ele sabia que o povo não poderia obedecer? Olha, primeiro você tem que separar os 3 tipos de lei. Lei moral, ali Deus estava mostrando o seu caráter, a sua santidade. Lei civil, dando balizas para que Israel vivesse como sociedade. E a lei cerimonial, para que o povo soubesse o que é o culto a Deus. E lembrasse de que eles são pecadores e que alguém deveria pagar pelo pecado deles, por meio do sacrifício. Aquilo era uma tipologia para que eles lembrassem que eles eram pecadores e que eles precisavam de um resgate. Tá? Então a lei nunca foi dada para que eles se salvassem, não. A lei foi dada para que eles olhassem o caráter santo de Deus e corressem como pecadores para o sacrifício. Por isso que Paulo em Gálatas vai falar que a lei é a nossa pedagoga, a nossa professora. A lei nos empurra e nos aponta para Cristo. Eu olho para a lei de Deus, que a lei de Deus é boa, perfeita, mas eu não sou. E eu preciso de transformação. Por mim mesmo eu não consigo me transformar. Por mim mesmo eu não consigo obedecer. Eu não tenho nem força para isso. Então eu corro para Cristo. No Antigo Testamento, para a promessa. Lá de Gênesis 3,15. Lembra-se da promessa de Gênesis 3,15? Que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente? Então, o povo do Antigo Testamento, eles eram salvos crendo na promessa. Lembre-se de Abraão, que ele creu e isso foi lhe imputado por justiça. Então, eles olhavam para frente pela fé e eram salvos. Nós hoje, da mesma forma, olhamos atrás para a promessa que se realizou e somos salvos. Então, tudo é uma questão de fé. Aqui, o Antigo Testamento, ele olhava para frente para a promessa, e no Novo, nós olhamos para trás para o cumprimento. Mas sempre foi por graça. Nós não merecemos. Nós somos pecadores. Não conseguimos atingir a perfeição da lei de Deus. E nós precisamos do resgatador, daquele que morre por nós. Tá certo? Esse é o edifício das Escrituras. Tá bom? Depois nós voltamos aí com a intertextualidade. Vamos fazer aí uns 5 minutos? Nós voltamos? Agora é 17, 22, né? 9h22 nós voltamos. Tá bom?
É isso aí, meus irmãos. Estamos voltando, então, para a nossa segunda etapa, etapa final da nossa segunda aula. Até que nós falamos sobre cânon, a importância do cânon do Antigo Testamento, a definição daquilo que viria a ser cânon, como a coleção de livros sagrados, que serve como regra de fé e prática para o povo de Deus. Nós falamos também sobre a formação do cânon e os critérios que foram utilizados como homens inspirados por Deus, profetas, sacerdotes, juízes, reis, como que se deu essa formação e os critérios que foram atendidos, certo? Falamos também um pouco sobre essa estrutura da ordem canônica e a sua importância para você entender as escrituras como edifício hermenêutico e interdependente uma das outras, como um dos outros. Nós vamos ver isso mais de perto agora nessa segunda parte. Então, essa última parte que nós falamos serviu como ponte para nós falarmos desse fenômeno que o autor chama de intertextualidade. Tá? Vamos ver aí o que seria esse fenômeno da linguística. Então, o Dr. Augusto Nicodemos, ele vai dizer o seguinte: os homens que escreveram o Antigo Testamento, particularmente os que vieram após Moisés, utilizaram as escrituras já produzidas antes de seu tempo. Ao fazerem isso, nos legaram os primeiros exemplos de interpretação bíblica que temos. Mais recentemente, os estudiosos têm dado atenção a esse fato. Seria de se esperar que os livros posteriores fizessem uso dos anteriores. E esse fenômeno é chamado em linguística de intertextualidade e compreende as diversas maneiras pelas quais a produção e recepção de dado texto depende do conhecimento de outros textos por parte de seu autor ou autores, né? Por exemplo, eu recebi uma pergunta sobre Isaías. Isaías lia o Pentateuco? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Não só Isaías, mas como os outros profetas. Você vai ver, por exemplo, Isaías chamando o povo de Israel, de Judá, como príncipes de Sodoma, príncipes de Gomorra. Como ele sabia disso? Entende? Como ele sabia dessa história de Sodoma e Gomorra? Porque ele vai destacar ali o pecado da moralidade, ou da imoralidade, melhor dizendo. Como ele sabia desse pecado? É porque ele conhecia, né, ou certamente lia o Pentateuco. E é interessante porque os escritos que você vai ler na medida do Antigo Testamento, você vai ver que um dependia dos outros e dos outros anteriores. Havia um conhecimento prévio. Tá? Por exemplo, Ruth, você vai ver que Ruth ela está passando ali no período dos juízes. Mas que período é esse? Entende? É logo no primeiro versículo de Ruth. E isso em toda a escritura. Oséias vai falar de Adão. Poxa, mas como que Oséias sabe quem foi Adão? Porque ele tinha o Pentateuco, contato com o Pentateuco. Tá? E isso, você vai ver esse fenômeno. O Augusto Nicodemos, ele trabalha aqui de forma até que minuciosa, eu diria, mostrando aí, né, a partir do Pentateuco, dos profetas anteriores e posteriores, ele vai mostrar como um cita o outro. Tá? Às vezes nós perdemos isso de vista porque naquele tempo não tinha citação direta e indireta como nós temos hoje. Que vai lá e coloca, ou pelo menos entre parênteses, né, capítulo e versículo, que é uma coisa que vem lá em 1500 e bolinhas. Não existia essa ferramenta. Eles só citavam mesmo. Tá? Então, isso é muito importante. E qual é a chave para você entender esse capítulo do Augusto Nicodemos? Aliança com Javé. Essa é a chave para você entender a intertextualidade que o Dr. Augusto Nicodemos trabalha aqui. A ideia teológica central desses livros é a retribuição divina em âmbito nacional. Um dos conceitos centrais da teologia da aliança encontrada em Deuteronômio. Olha só, vocês querem entender todo o Antigo Testamento? O que acontece? Tem uma boa chave para você entender? Eu vou dar essa chave para você agora. Abre aí em Deuteronômio.
Anotem aí. Capítulo-chave da Bíblia. Capítulo-chave da Bíblia no Antigo Testamento. Tudo que acontece no Antigo Testamento está relacionado com Deuteronômio 28. Olha só, uma pergunta para vocês. Do versículo 1 até o 14, do que o texto trata? Bênçãos. Obediência. Obediente bem. Obediências e que, certo, bênçãos decorrentes da obediência, certo? Quantos versículos tem aí? 14. 14. E quantos versículos tem de maldição? Que 54. números. 54. Eu não vejo isso muito na Bíblia. Vê que existe, você pode ver, de castigo aí tem muitos versículos. A minha vitória tem sabor de mel, verdade. Olha só, tudo o que acontece, o João está dizendo que está travando. Travou mesmo para vocês? É a minha internet? Travou. Voltou agora? Tá normal? Tá. Voltou, né? Tá. Vai me avisando aí, tá bom? Então, olha só. O que eu queria dizer para vocês? Quer entender o Antigo Testamento? A chave para você entender essa intertextualidade, como Augusto Nicodemo está dizendo aí, estude Deuteronômio 28. Acabou. Tudo que vai acontecer da história de Israel até Malaquias é fruto da desobediência desses preceitos. E, professor, Pode falar, Matheus. e até citando sobre essa intertextualidade, o próprio Levítico 26 fala sobre bênçãos e maldições também. E é o mesmo autor, né, Moisés, usando os textos anteriores Sim? e expandindo, né? Esse é o ponto. Lá em Levítico 26, até você pode ver na sua Bíblia, lá a Sociedade Bíblica coloca, né, Deuteronômio 28 também, né, como os textos estão ligados. Mas em Deuteronômio, como ele está falando para uma segunda geração, ele cita de fato o que ele já disse em Levítico, mas ele amplia. Né? É o que nós vamos chamar depois de atualização. Ele aplica ao contexto. Por isso que ele é um pouquinho mais longo. Porque ali, lembre-se que Deuteronômio, Moisés está para morrer, Deuteronômio é composto de 3 discursos, e ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou partindo, vocês estão muito perto da terra prometida, e eu vou falar para vocês novamente a lei do Senhor. E eles tinham que dominar a terra e fazer o que Deus estava ordenando, seguir os seus caminhos, matar todos, não deixar ninguém, né, para que não servissem de laço para eles e tudo mais. Se eles não obedecessem a Deus, se desviassem da presença do Senhor, Deus falou, vai vir um povo distante, vai tomar filho de vocês, eu não vou deixar os céus caírem em água, vocês vão passar fome e tudo mais. Tá? É isso que acontece em todo o Antigo Testamento. Tá? É esse pacto de Deuteronômio 28 que está em jogo. É isso que faz parte da intertextualidade. Deus havia concedido uma honra especial à nação de Israel, mas também uma obrigação especial na forma da lei de Moisés. O pacto é compreendido em termos de um relacionamento ativo, ou seja, eu salvo vocês graciosamente, salvação não é por obras, mas como um pai, eu vou corrigir vocês se vocês caírem nesses erros. Essa é a ideia. Tá? Para que vocês se arrependam e voltem. Então, o
pacto é compreendido em termos de um relacionamento ativo. Para desenvolver esse conceito teológico, o autor ou autores narra a história de Israel, desde o tempo do juiz até o exílio, à luz de um princípio teológico central encontrado no Pentateuco, particularmente em Deuteronômio, e que havia sido inicialmente desenvolvido em Josué. Bênçãos e julgamentos divinos, vitórias e derrotas, estão intimamente ligados à fidelidade de Israel para com Deus, o seu abandono da mesma. Deu para entender essa ideia? Tudo está ligado na obediência de Israel para com Deus. E tudo de ruim que vai acontecer lá de Juízes para frente é por causa dessa desobediência. Tá? E é aí que vai surgir os profetas e tudo mais. O desenvolvimento da narrativa em termos das condições da relação pactual de Israel com Deus exigia que seus autores conhecessem, entendessem e aplicassem as escrituras já existentes na análise que fizeram da história de Israel. Ou seja, eles foram primeiramente intérpretes à luz da lei. A maior parte do ministério dos profetas do Antigo Testamento consistia em aplicar a lei de Deus às suas circunstâncias. Isso é muito interessante. Às vezes nós temos profetas como aqueles que anunciam o futuro, né? E prenúncio, se você pegar a leitura profética, onde fala a respeito de prenúncio, é muito pouco. A grande esmagadora literatura produzida pelos profetas, elas se voltam mais à hermenêutica, ao entendimento daquilo que Deus prometeu em Deuteronômio 28, ou no Pentateuco, e aquilo que a comunidade de Israel, o povo de Deus, fizeram no decorrer da história, e os sofrimentos que eles tinham provocado por causa disso. O povo era tão obstinado que eles pecavam e se esqueciam da lei de Deus. Aí acontecia tudo de errado, e eles falavam, mas por quê? Nós somos o povo de Deus. Lembra que Jeremias dizia, vocês ficam gritando templo do Senhor, templo do Senhor. Como se pertencer ao templo do Senhor livrasse vocês das consequências do castigo da aliança, e não livra. Não basta você dizer templo do Senhor, fazer seu sacrifício. Deus, a um ponto que ele fala ali, por meio de Isaías, eu odeio o culto que vocês me prestam. O cântico, as festas de vocês são uma afronta a mim. Eles não entendiam. Aí levantavam-se profetas para explicar. Vocês lembram da promessa e da aliança que os nossos pais fizeram com Deus? É uma aliança que serve para nós nos dias de hoje, e nós a transgredimos. Idolatria, imoralidade, corrupção, né, misticismo e tudo mais. Tá? A corrupção do culto. Então, tudo que acontece no Antigo Testamento é isso. É relacionado a esse ponto. É isso que o Dr. Augusto... grande parte do capítulo do livro é ele exemplificando e mostrando os textos. Tá? Então, se você quiser fazer uma leitura mais atenciosa, ele vai mostrar lá em Josué, na repartição das terras, as cidades para os levitas, como que Josué fez e como está dito em Números. Depois vai mostrar lá Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, e todos os autores do Antigo, até mesmo os escritos ali, Jó, Salmos, como sendo escritos e são dependentes do conhecimento das escrituras anteriormente esquecidas. Tá? Você vai ver isso ali, lá na página 45, essa ênfase em Deuteronômio 28. Então, o ponto central que nós desejamos enfatizar, palavras do Dr. Augusto, é que na própria estrutura do Antigo Testamento percebe-se a interdependência dos seus escritos. Um depende do escrito do outro. Podemos afirmar assim que o Antigo Testamento é um grandioso empreendimento hermenêutico. É isso que ele quer fazer com você nesse capítulo. É isso. É você entender que um utilizou o outro. Tá? E para que Isaías escrevesse, ele deveria saber o pacto que foi feito lá no Monte Sinai. O pacto que foi feito ou renovado em Deuteronômio. Tá certo? Aí quando o autor faz isso,
Ó, eu provei para vocês que as escrituras são um edifício hermenêutico e que os escritos posteriores se valem dos escritos anteriores, ok? Eu consegui provar para vocês? Aí você, como leitor, fala, conseguiu, certo? Agora, no final, eu vou apontar as características da interpretação que os autores posteriores fizeram dos escritos anteriores. Tá certo? Então, primeiro, ele levanta uma hipótese, ele comprova essa hipótese com argumentos e mostrando os textos dessa interdependência e intertextualidade, e agora ele vai mostrar para nós as características que compõem a hermenêutica destes homens. Então você vai ver essa intertextualidade. É interessante que essa intertextualidade, o Augusto vai falar aí na página na página 47, ela serve para você entender um pouco de teologia bíblica. O que é teologia bíblica? É você enxergar para a Bíblia como uma história da salvação. Tá? Deus criou um homem bom, esse homem pecou, se revoltou contra o seu Criador e ele foi expulso do jardim. Ele não poderia morar mais com Deus Santo. Mas esse Deus Santo, ele também é misericordioso e vestiu aqueles homens e prometeu que um dia, da descendência da mulher, viria o Salvador do mundo. E ele estava fora do jardim. Agora, por conta do seu pecado, ele iria sofrer. E foi isso que aconteceu. Quando a mulher teve ali seus primeiros filhos, já começou o homicídio e assim por diante. O pecado foi crescendo. Deus escolheu Abraão, porque de Abraão ele faria ali uma nação. Ali começa a história da igreja. Deus escolhendo um povo para cultivar e salvar. E aquele povo, uma hora ele entra no Egito, com uma família ali aproximadamente de 70 pessoas. De 70 pessoas passam-se 400 anos e aquelas 70 pessoas viram por volta de 2,5 milhões de pessoas. Pronto. O Egito agora se vira como uma incubadora e aquela incubadora servira para tornar aquele clã de 70 pessoas num novo estado. Era hora de sair do Egito. Então levanta Moisés. Moisés então começa ali a toda aquela confusão para tirar o povo. E depois que tira, começa a mostrar a lei de Deus, a história do seu povo em forma escrita. E aí a história de Israel vai caminhando até surgir reis, profetas, exílio e tudo mais. A ideia é a seguinte: eu estou fora do jardim, mas um dia Deus vai me trazer de volta. E no tempo determinado por Deus, vem a revelação final, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado. É Ele que vai me levar de volta para o meu lado. Tanto é que, se você olhar nas Escrituras, nós começamos com o jardim perdido. Em Apocalipse, no último capítulo, o jardim, o novo céu e nova terra, ele é recuperado pelo Senhor. Aquilo que começou na desgraça terminará em graça. Essa intertextualidade, que não só acontece no Antigo Testamento, mas em toda a Bíblia, ela nos ajuda nessa disciplina chamada teologia bíblica, que enxerga a Bíblia como uma história interligada. Você consegue falar, poxa, é uma história só. Ainda que sejam muitos escritores, é uma história só. A história da salvação. Não é a história de homens querendo se achegar a Deus, mas é a história de Deus se achegando a homens. Isso nos ajuda nessa matéria. Agora, quais são as características que nós podemos aprender desses homens de Deus? Primeiro, eles olhavam para as Escrituras como fonte. Eles tinham a ideia de que as Escrituras são infalíveis, autoritativas e são verdades práticas para todo o povo de Deus em toda a história. Então, Augusto coloca que nós devemos olhar para esses irmãos e chegar ao trato que eles tinham para as Escrituras. Então, quando você tem uma percepção dessa, você olha como Isaías tratou a Bíblia, como Jeremias, como os profetas, escritores, e aí você olha um cara chegar no dia de hoje e fala o seguinte: eu não concordo com Moisés,
Ah, eu não acredito na Bíblia. Eu acredito em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele acreditava no Antigo Testamento. Né? Esses hereges aí do dia de hoje dizem, não, eu fico com Cristo. Não. Olha só, aprenda a ter uma atitude de reverência para com as Escrituras, de autoridade, de verdade. Propósito aplicativo, as Escrituras são aplicáveis a todas as épocas, em todas as circunstâncias. Você tem que, na hermenêutica, nós iremos aprender a tirar o princípio geral das Escrituras. Esse princípio, ele perpassa toda a história da raça humana. A consciência de autoridade, como eu já disse, e a leitura natural dos textos. Você vai perceber que eles não inventavam moda. Eu vou depois passar alguns vídeos para vocês de pastores que olham o texto e falam, nossa, nessa genealogia eu descobri isso. Isso quer dizer aquilo, e aquilo outro quer dizer aquilo, há uma coisa escondida. Os 318 é 3, porque 3 mais 1 no hebraico dá isto, e o 8 somado, subtraído, dá cruz. Esquece. Esquece essas coisas. Tem até um cara que escreveu livro sobre isso, chamado O Código da Bíblia. Ele procura por métodos matemáticos descobrir palavras ocultas na Bíblia. Esquece isso. Olha como os autores do Antigo usaram leitura natural. O que é? Ler dentro do seu contexto. E extrair do seu contexto um princípio para todas as épocas. Tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para não ficar só nas palavras. Você vai ver lá em Ruth. Ruth, ela, quando volta com Noemi para a terra de Belém, ela vai rebuscar nas terras de um homem rico. O que era aquilo? Na lei de Levítico dizia o seguinte: quando é época de colheita e você é um cara rico e tem fazenda, aquilo que cair, os molhos que caírem dos seus ombros, ou dos ombros dos seus empregados, eles servirão como ajuda ao pobre. Então você está lá carregando trigo. Caiu um molho de trigo, deixa para o pobre. Depois que os homens terminavam os trabalhos, os pobres vinham rebuscar. Tá? Vinham pegar aquilo que havia caído. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui tem fazenda de trigo? Eu acredito que ninguém. Mas qual é o princípio das escrituras em Levítico? Ajudar o pobre. Ajudar o pobre naquilo que eu posso. Naquilo que não vai me fazer falta. Entende qual que é a ideia? É isso, ler no sentido natural, dentro do contexto, e pegar o princípio e aplicar para a sua época. Tá certo? Essa é a ideia. Como que nós concluímos, então, hoje? Esses princípios vistos inauguram uma abordagem às Escrituras, que se estendeu aos autores do Novo Testamento. Como veremos mais adiante, servindo como base e inspiração para a igreja cristã. Ao procurar estabelecer um método em nossos dias que faça justiça à natureza das Escrituras e a forma como ela foi interpretada pelos autores inspirados, devemos levar em conta tais princípios, ressalvando os aspectos únicos decorrentes da inspiração dos autores bíblicos. O modelo de interpretação intrabíblica, ou seja, como nós vemos os autores interpretando os próprios autores, que encontramos acima, estabelece em largas pinceladas os parâmetros maiores para a nossa tarefa hermenêutica atual. Então, o que nos ajuda esse capítulo? Primeiro, você enxergar as escrituras como um edifício hermenêutico, como todas as partes interligadas, uma dependentes das outras. Segundo, como os autores trataram a Bíblia. Isso vai nos dar pistas de como nós devemos tratar as Escrituras. Então, eu não sou melhor do que esses autores. Eles são homens inspirados por Deus, então eu tenho que imitá-los, não debater com eles. Lembre-se que eu falei na primeira aula, nós somos da baixa crítica. O que é baixa crítica no âmbito acadêmico? Aqueles que leem a Bíblia, deixando que a Bíblia julgue os seus pressupostos e a sua interpretação. A alta crítica, que é do setor liberal, eles vão querer julgar a Bíblia. Ah, não acredito nisso não, isso aqui não aconteceu não. Não é possível o machado flutuar. É mentira.
Não, nós acreditamos e nos submetemos, certo? Acredito que é isso. Então, hoje, eu busquei mostrar para vocês o conceito de cânon, como o cânon ele foi desenvolvido ao longo dos séculos e quais foram as suas fases de preparação e o que é, de fato, um cânon, tá? Os seus critérios de formação. Depois, trabalhamos a questão da intertextualidade, a sua importância de nós entendermos as escrituras como edifício hermenêutico e as provas que você vê nos escritos aí do Dr. Augusto. Vimos também dentro da intertextualidade a importância de Deuteronômio 28 como a chave interpretativa para você entender a teologia do Antigo Testamento. É muito importante para você entender o que está acontecendo no Antigo Testamento, Deuteronômio 28. Terceiro, nós vimos também a contribuição dos autores bíblicos para o parâmetro da nossa hermenêutica. O que nós vamos fazer nesse curso é isso. Eu quero montar uma cerca em volta do seu pensamento, para que você não saia, sabe? Se a hermenêutica bíblica fala que a Bíblia é inerrante e infalível, eu não posso falar que a Bíblia ela é falível. Eu não posso falar que eu não acredito que Jonas foi engolido por um peixe, porque não foi assim que os autores trataram a escritura. Então, eu vou me municiar, me proteger nesse cercado chamado hermenêutica bíblica e ficar aqui. Isso vai me dar segurança para ouvir melhor os sermões, músicas, pregações e interpretar a Bíblia de uma melhor forma. Certo? É isso aí, galera. Eu não sei se tem alguma dúvida. O momento é esse. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer. Se não, nós encerraremos aí nossa aula no dia. Só a gravação.